Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vão todos e todas? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos iniciar agora mais uma roda de conversa, né? O título da roda de conversa: Interfaces entre Arquitetura Popular e Arte de Rua. Eu vou convidar aqui 4 pessoas incríveis, né? Que vão, enfim, compartilhar conosco um pouco de suas experiências nessa interface de produção, né? Vou chamar primeiramente meu amigo Gil Alves, diretor artístico e produtor audiovisual. Oh, bem-vindo, Gil. Seja muito bem-vindo. Já conheço o Gil de velhos carnavais, viu? Mas tudo bem, isso fica entre nós. Vou convidar também a arquiteta e urbanista Bamidele Fazoin. Seja bem-vinda. Vou convidar também o arquiteto e urbanista Fagner Viana. Seja muito bem-vindo. E vou convidar também a comunicóloga Lívia Cunha. Prazer, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, vamos combinar uma dinâmica simples assim. Cada um tem 15 minutos de fala, né? Vai ter uma pessoa que vai, né, informar vocês a temporalidade para a gente fazer uma hora de conversa. E depois eu volto aqui para fazer uma mediação com o público, para a gente fazer um troca-troca. Pode ser assim? Pronto, então, fiquem à vontade. Obrigada mais uma vez. Vou passar a palavra. Bom, pode começar por Gil. Não sei, como é que vocês acham que pode ser? O que vocês acharem melhor também, tá? Tá? Fiquem à vontade. Se quiser seguir a ordem, mas também vocês podem organizar entre vocês também, sendo que o total é 1 hora, tá bom? Ok? Obrigada. Oi. Pronto. Boa tarde a todos, tudo bem? Olá lá, que meu Deus. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Assim, eu estava conversando com o Fagner mais cedo, assim, dizendo que eu trabalho com a arquitetura através do corpo, né? Arquitetando os corpos como coreógrafo, como diretor artístico, dentro da concepção artística de projetos, de cenografias, e estou sempre nesse diálogo, né? Assim, a minha primeira formação foi dança, mas sempre tive um diálogo amplo dentro do mundo artístico, através da música, da cenografia, da iluminação, de tudo que compõe que compõe o espaço cênico para o público, para nós artistas, para nós criadores, colaboradores, construtores, assim, né? Dentro desse aspecto. Os meus últimos projetos, como diretor artístico, eu me aproximei bastante da concepção mesmo cênica, do uso do espaço cênico mesmo, assim. Já fazia muito isso, mas muito com os elementos que eu tinha contato imediato dentro da cena, como uma cadeira, como uma bola, enfim, elementos que colaboravam para a minha atuação como intérprete, né, como atuante dentro do espaço cênico. Quando passei a ser coreógrafo, a ser criador de movimento, a ser essa pessoa que concebe artisticamente, roteiriza artisticamente, eu comecei a sair um pouco da caixa, né, da caixa cênica, e vê-la de fora, assim, e transcrever as ideias minhas, dos outros artistas, da equipe, dos arquitetos, enfim, de todos que estavam prontos ali para fazer esse processo criativo se tornar real, né? E eu comecei, na época da dança ainda, eu queria muito fazer videodança,
já pensava nisso lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. E busquei muito esse diálogo, né, com arquitetos, com designers, com todo mundo que estava sempre ali olhando o desenho que estava sendo feito. Às vezes eu rabiscava algo em casa e levava. Ainda faço isso hoje em dia. Eu fiz um espetáculo até no shopping aqui na cidade, que ganhou o prêmio, inclusive, de melhor espetáculo do ano, de Natal. E tinha uma questão de tempo para criar o palco, e vamos lá, o tempo. Aí eu fiz um desenho de um relógio com o formato mesmo de um relógio, e aquilo ali eu apresentei para o cenógrafo e fomos para o projeto arquitetônico, e ficou mesmo um relógio assim, como foi a minha inspiração para criar, ter aquela ideia de tanta cobrança em cima do tempo que eu tinha, e fiz um palco em formato de relógio, olhando no plano assim, né? A planta baixa assim. Então, assim, eu estou sempre nesse diálogo constante assim, de inspiração, de cotidiano assim, né? Faz parte do meu cotidiano pensar a arte dentro dessa amplitude, né, cênica, e não restrito ao movimento ou à interpretação do ator ou do cantor. Enfim, eu acho que é o meu conceito assim dentro do que eu faço. Nos últimos 3 anos, né, eu tenho trabalhado com Fagner, no Afropunk. Fizemos juntos o Afropunk 2021, 2022, né, assim, especificamente, que Fagner vai falar, claro, sobre isso também daqui a pouco. E não sei se todo mundo conhece aqui o projeto Afropunk Bahia, né, que é um projeto original de Nova York, do Brooklyn, e chegou aqui com força total em 2021 no formato online, 2020 no formato online, e 2021 já foi no espaço reduzido, no Centro de Convenções, obrigado. Centro de Convenções, depois foi para os 2 últimos anos, já foi no Parque de Exposições. E sempre nesse exercício de trazer a identidade da cidade, do público que contempla, que constrói o conceito do Afropunk, né, que é o mesmo conceito, claro que com diásporas direcionadas, né, a diáspora americana, a diáspora que tivemos aqui no Brasil, né? Mas a estética, a inspiração para o ambiente cenográfico, para a concepção cenográfica é sempre a mesma, assim, né? Ela vem da estética da cidade, da estética das pessoas que frequentam o festival, né? Que nos inspiram no cotidiano. E quem acompanha as redes sociais da Afropunk pode ver essa forma explícita assim que todos os presentes vão lá, se preparam um ano antes para chegar com o seu melhor figurino, o seu melhor penteado. E eu até falei com o Fagner também hoje, que o público é a extensão da cenografia, e meio que se retroalimenta ali, né? Você olha o público, você olha o público, vê a cenografia, e do palco para o público é a mesma coisa, assim. Parece que foi todo mundo, a paleta de cores é essa, a estética é essa, e está tudo sempre dialogando, assim. Acho que é um festival bem que dá para a gente ver essa construção em cima do corpo, em cima da estética, do cabelo mesmo, dos penteados, dos trançados, dos tecidos, das joias, da forma que todo mundo se apresenta cenicamente, né, dentro do Afropunk. Eu realizo, além do Afropunk, eu realizo outros projetos aqui na cidade, né, como o Show Encontro de Fenômenos, né, que eu tenho as bandas Léo Santana, Chão de Harmonia e Parangolé, as bandas no mesmo espaço cênico, e eles tocam juntos, os cantores ficam juntos, é uma equipe de quase 100 pessoas, é um show bem difícil, né? Tecnicamente, a parte de projeto também é bem complexa, assim. A parte de som, a parte de luz, a parte de LED, é bem complexo, mas também é um projeto que eu tenho um orgulho, assim, pela força coletiva que foi, no meu diálogo com os diretores musicais, com a equipe que fez o projeto arquitetônico, que vai para a estrada também, fazer a montagem e desmontagem desse projeto,
A gente tem a base do projeto, mas em cada cidade ele vai sendo ajustado, né? Eu acho que é a mesma coisa pensando como um corpo também, um corpo dentro da cena, o palco também, no meu caso, vai por esse caminho, né? A cada espaço, a cada lugar, a cada teatro, a cada lugar que você vai, o corpo vai se moldando àquele lugar, àquele palco, àquele piso. A voz vai se acomodando dentro do ambiente, da acústica do ambiente. Lala está aqui, pode também falar, dizer o que ela acha sobre isso. Mas eu acho que está sempre tudo muito linkado com o que eu faço. Assim. O corpo é a minha base, o movimento é a base para tudo que eu faço, dentro da música, além da dança, dentro da música, dentro da luz, dentro da fotografia, dentro do vídeo, do cinema. Eu vejo sempre o movimento, o que aquilo pode causar de impacto para a plateia e vice-versa, para que todos estejam inseridos dentro desse mesmo contexto. A gente vivemos numa cidade inspiradora, né? Difícil assim em relação a questões urbanas, a locomoção. A gente já nasce com dentro desse processo de adaptação, né? Da forma de viver, de se locomover, de falar, de gesticular. É uma cidade que dança assim mesmo, né? Sem querer, a gente já vive dançando assim dentro do movimento assim do nosso dia a dia. E é isso assim, foi só para uma introdução também para me apresentar, para dizer o que eu faço, né? Dentro do processo de audiovisual, de direção artística, criativa, como coreógrafo também. Acho que a gente pode ir trocando aqui mais de acordo com as colocações de cada um. Certo? Obrigado. Boa tarde todo mundo. Eu sou Bamidele Fazoin, eu sou arquiteta de formação, arquiteta urbanista de formação. E eu estou na arquitetura há 8 anos, mas eu faço arquitetura popular há 3 anos, com a Casa de Maria Arquitetura Popular. E aí eu trago aqui, quando o Gil traz, né, que a cidade ela já nasce, já faz que a gente se adapte, né, a ela, porque a nossa cidade ela é composta por uma geografia muito particular. Né? E fazer arquitetura popular em Salvador é justamente trabalhar essa geografia, né? Trabalhar nos morros, trabalhar nas comunidades, subir as vielas, descer e ver realmente como que as pessoas vivem, né? E aí eu queria trazer aqui hoje uma provocação no sentido assim, quando a gente fala sobre arquitetura popular, a gente fala sobre arquitetura do povo para o povo, mas a gente também fala sobre uma arquitetura que tem qualidade estética, né? Que a gente busca isso também. Não é qualquer coisa. Quando eu estava vendo sobre na roda anterior, falando sobre bioconstrução, e quando a gente fala sobre construir a casa muito rápido, levantando com tijolo convencional. E quando a gente pensa em arquitetura popular, quando a gente pensa em comunidade, quando a gente pensa em favela, a gente pensa muito nessa estética, né? Dos tijolos, das casas que não têm reboco, e a gente pensa na questão da vulnerabilidade social. Mas, quando a gente fala desses territórios, a gente também tem potência ali. E, quando eu entrei nesse nicho, que ainda é muito pequeno, mas eu parabenizo, fazendo um recorte aqui, parabenizo o CAU, tanto o CAU Brasil quanto o CAU Bahia, por trazer essa temática, né, da arte, trazer essa temática do direito à moradia. E a gente tem, nos últimos anos, avançado muito nesse tema. E, quando eu entrei nesse nicho da arquitetura popular, era justamente com esse desejo de fazer arquitetura para pessoas, né? Durante o meu período de faculdade, a gente viu muito sobre várias coisas, como todo curso de graduação, mas a gente viu muito pouco da arquitetura que a gente olha para os lados da nossa cidade e a gente vê, né, das casas das pessoas que moram em comunidades. Hoje a gente tem uma cidade com 40% das moradias em área de risco. Então, como que a gente trabalha isso? Qual o papel de nós, quanto profissionais, arquitetos? O que é que a gente está fazendo com relação a isso? Né? Então, entrar nesse nicho veio muito de uma inquietação minha, enquanto profissional, de como que
a gente conseguiria não resolver, a gente não vai salvar o mundo, né? Como a gente estava vindo também na roda anterior. Mas como que a gente pode um pouquinho mais, com o nosso trabalho, através do nosso papel social de profissional, né, de profissional arquiteto urbanista, como que a gente pode solucionar um pouco das questões do nosso país, da nossa cidade, e criar a Casa de Maria, que hoje é o meu escritório, foi justamente nesse sentido. Mas eu queria aqui hoje aproveitar esse espaço de fala para desmistificar algumas coisas com relação a preconceitos que eu mesma, enquanto profissional, tinha nessa área, que era assim, mas como que a gente vai oferecer um trabalho de um profissional arquiteto, que não é barato, a gente sabe, porque o nosso trabalho dá trabalho, então a gente gasta muito tempo e a gente precisa cobrar justo por isso. Como que a gente vai cobrar dessas pessoas que não têm recurso por um trabalho que é caro? Só que a gente tem que observar, e dentro das minhas pesquisas eu observei isso, a gente precisa entender que dentro desse nicho, que a gente coloca tudo como comunidade, favela, bairros periféricos, como cada um chama, a gente tem uma gradação, né? A gente tem pessoas ali de diversas classes sociais habitando. Então, é muito difícil levar a arquitetura para as pessoas de classe E, de classe D, porque, de fato, elas vivem numa situação de vulnerabilidade social muito grande. E aí a gente precisa entrar com políticas públicas, a gente precisa entrar com investimentos, né, externos, para poder a gente conseguir atuar. Mas existe ali uma classe de pessoas que estão morando naqueles bairros, por quê? Nasceram ali, moram ali, já criaram raízes, têm família, tem um negócio da família que prosperou. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo barco e dizer que aquelas pessoas ali não conseguem me contratar, não conseguem pagar pelo meu serviço. E aí, foi justamente fazendo essas pesquisas que eu percebi. Existe uma classe média, classe C, que habita nos bairros periféricos hoje em dia, e que tem condição de pagar por um profissional arquiteto. Mas essas pessoas elas estão autoconstruindo, de forma deliberada, como a gente sabe, que a cidade ela foi feita dessa forma, vem sendo feita dessa maneira, e elas estão lá, com o pedreiro, que é o arquiteto do bairro periférico. Então, quando a gente chega enquanto profissional, primeiro, a gente precisa ter um cuidado e um respeito pelo que já foi colocado ali, né, o que já existe uma dinâmica naquele local. A gente não pode chegar querendo colocar regra, querendo dizer que é assim que se faz, porque já existe um profissional lá. Não é sobre defender a autoconstrução, de maneira alguma, mas é sobre entender que essa dinâmica já existe, independente do nosso trabalho, né? Então, é chegar para somar e entender que, se eu coloco se eu, como enquanto técnica, eu trago uma forma de aperfeiçoar esse fazer da cidade, eu consigo gerar uma construção mais limpa, eu consigo gerar uma construção mais econômica, eu consigo gerar uma construção mais rápida, porque o que a gente vê hoje são casas que são construídas ao longo de 20 anos, as pessoas começam, param, começam, param, começam, param, num ciclo que não termina nunca, né? E passa por gerações a mesma casa. E entender como que eu, enquanto profissional, posso auxiliar esse processo de uma maneira respeitosa, mas também trazendo novas sugestões, novas soluções, materiais. E aí, a partir desse momento, eu preciso, enquanto profissional, também entender que não dá para fazer o mesmo tipo de arquitetura que a gente faz numa classe A, classe B. A gente precisa adaptar. Existe um outro processo. Eu não vou entregar o projeto para o meu cliente e dizer tchau para ele, né? Eu preciso acompanhar. Eu preciso que ele entenda qual é o processo, e eu preciso dar esse suporte pós-entrega. E eu também preciso entender que ele não vai estar com a casa dele pronta um mês depois do meu projeto, porque ele não tem dinheiro. Então, toda uma reorganização mental, de fato, da forma de fazer arquitetura, né? O projeto ele não pode ser um projeto completo, assim, vamos vender um projeto com projeto executivo, com todas as etapas de projeto, do preliminar, anteprojeto, projeto executivo, e vamos botar lá R$15.000 no projeto. Ele não tem condição de pagar. Então, como é que eu posso adaptar esse projeto para as necessidades dele, né? Como é que eu posso dar esse suporte, levar a técnica de uma forma que ele consiga pagar pelo meu trabalho de uma forma justa,
mas também que ele consiga ter esse suporte de uma maneira completa, né? Que ele consiga chegar no objetivo final, que é ter a casa dele pronta, né? Então, quando a gente tem esse norte, a gente tem esse objetivo, a pessoa consegue visualizar como que a casa vai ficar, ela consegue entender quais são as etapas e ela consegue planejar dentro da possibilidade financeira dela, da família. Então, foi toda essa metodologia que a gente criou para poder tentar acessar essas pessoas, né? E o primeiro desafio foi esse, né? Criar essa metodologia. O segundo desafio foi mostrar para as pessoas que era possível, porque até então arquiteto é coisa de rico, de quem tem dinheiro, de quem pode pagar. Arquiteto vai encarecer minha obra, arquiteto vai trazer coisas que eu não preciso. Então, é todo um processo de, eu não digo convencimento, porque eu não gosto desse processo de convencer também, mas é um processo de educação, de mostrar que existe uma outra forma de fazer, né, de uma maneira que a gente consegue gerar benefícios para aquela família. Então, o trabalho da Casa de Maria hoje é justamente trazer de uma forma, é um trabalho muito mais educativo, trazendo esses pontos, mostrando que é possível, mostrando que dá para fazer de uma maneira que não seja invasiva, de uma maneira que respeite a família, que tem que ter desapego, porque a gente entrega um projeto e, às vezes, do nada, aparece um verde limão na parede, e está tudo bem. Está tudo bem. Então, assim, enquanto profissional, eu também preciso desapegar do meu projeto. O projeto não é meu. Né? O projeto é da família. Então, se ele achou que aquele dali era a solução melhor para ele, que bom, que ele seja feliz ali. Né? Então, é muito mais entender quais são os pontos que a gente consegue trabalhar, quais são os pontos que são inegociáveis, né? Eu não vou ficar brigando pela cor da parede, mas eu vou brigar pela segurança, para que aquela casa, para que aquela família tenha segurança, né? Da estrutura e de tudo mais, né? De conforto térmico, conforto lumínico, etc. Então, esse trabalho é muito mais de educação, tanto para as pessoas que vão acessar o escritório, né? Que vão me acessar enquanto profissional, e também um trabalho de educação da própria sociedade como um todo, né, da visão que as pessoas têm do arquiteto. Então, é cansativo, é exaustivo, mas assim é muito gratificante ver que, aos pouquinhos, a gente consegue acessar, né, ver que, aos pouquinhos, a gente consegue chegar. Então, só para finalizar minha fala, eu queria dizer o seguinte, né, que eu já vi, assim, a maioria das minhas clientes, ela chega para mim e fala assim: eu sempre quis contratar um arquiteto, inclusive já pedi orçamento para um arquiteto, só que depois que ele soube onde é que eu morava, ele sumiu. Então, assim, é sobre ir em bairros que ninguém quer ir, né, e que as pessoas, elas têm muito preconceito sobre bairros periféricos, acham que é tudo a mesma coisa. Então, assim, as minhas clientes hoje, elas até poderiam contratar um escritório tradicional, mas elas não conseguem ter acesso a gente. Então, acho que a reflexão que fica é muito sobre como que a gente também está tratando essa sociedade, né? Quem são as pessoas que a gente quer atender, né? E tentar um pouco refletir sobre isso, refletir como que o nosso trabalho ele pode chegar mais longe, que a gente não precisa ficar brigando por uma parcela pequena da sociedade, a gente pode fazer as duas coisas. E acho que é isso. Pronto, agora funcionou. Boa noite. Boa noite. É noite, é tarde ainda, eu acho, né? Boa tarde, gente. Primeiro, queria agradecer o convite, né? Agradecer o convite do Cal a estar aqui dividindo, eu acho que várias visões e realidades bem diferentes que estão aqui nessa mesa, né? Agradecer o convite primeiro de Marcelo ali, que, né, me convidou pessoalmente para dividir essa mesa aqui, e eu fiquei sempre pensando numa...
eu sou um cara muito visual, né? Então eu trouxe até eu não tenho essa desenvoltura toda com o microfone de Gil e de Bamidelli e provavelmente de Lívia. Então eu uso minhas muletas, sabe, para complementar um pouco isso. Então fiquei muito feliz com o convite, né? E fiquei pensando, enfim, pensando no tema da roda de conversa e como é que a gente podia pensar e estabelecer também algumas conexões um pouco diferentes do tema explícito, né, que estava ali. Pensei um pouco na área de trabalho, eu acho um pouco mais minha, de Gil e de Lívia, e, enfim, tentar ver se a gente consegue estabelecer uma linha de raciocínio voltada também para a arquitetura efêmera, né? Eu acho que isso aqui passa, não é? Deixa eu ver. Isso aqui é só para contextualizar um pouquinho o que é que eu faço hoje. Na verdade, não faço sozinho, né? Eu sou integrante de uma empresa que chama Arclow Arquitetura. A gente tem por pressuposto ali de existência planejar e materializar tudo aquilo que a gente pensa lá dentro do escritório, não? Então, ela surge exatamente pela necessidade de tornar real e de fazer com que o caminho que era raciocinado e pensado no começo, toda a fase de projeto, de concepção, isso continue até o fim. A gente sempre teve muita dificuldade, né? Isso sempre batia num construtor, isso sempre batia numa planilha de Excel e voltava. Então, a gente acabou, por que não ir até o fim com isso, né? Então, é uma empresa realmente que a gente pensa no ciclo inteiro da arquitetura até a produção final dela, né? E a gente tem dois caminhos, basicamente, né? A arquitetura é essa convencional que a gente conhece, que é infinitamente mais produzida do que o outro caminho que a gente usa, que é o caminho da arquitetura efêmera, né? É aí que eu me conecto com Gil e com Lívia e me vi muito na tua fala, Bamidelli, porque o início de minha atuação profissional ela foi muito com arquitetura de interesse social. Então, eu tenho um pedaço de minha formação lá no começo, né, depois da formação de meu querido primeiro professor Valdinei, que está aqui, foi uma satisfação vê-lo. Então, eu trabalhei primeiro no CPMH, né, Coordenadoria de Promoção de Melhorias Habitacionais da Prefeitura, e depois vou para a UNEB, trabalhar também com arquitetura de interesse social, fazendo tanto habitação, quanto centros comunitários, quanto edifícios, né, que, de alguma forma, beneficiavam comunidades que não têm acesso a gente. Então, eu me vi muito em tua fala por conta desse meu começo de atividade, né? Aqui eu trouxe só umas imagens muito para ilustrar um pouquinho da atuação bem diversa que a gente se propõe a ter hoje no escritório, né? Desde pequenas coisas, como a gente passou, até grandes intervenções, como o overlay da Arena Fonte Nova, né, a adaptação dela para as Olimpíadas Rio 2016, para receber os jogos de futebol, né? Aí até essa parte efêmera mesmo, que é uma coisa que a gente faz bastante hoje na empresa, né, em escalas diversas, desde o micro, pequenas ativações, até grandes eventos como a Semana do Clima da ONU, que a gente teve aqui em Salvador, né, aí passando por resultados visuais, também tem muita coisa. A arquitetura efêmera nos possibilita muita coisa de trazer um pouco dessa coisa, aí que eu me vi na arte urbana, né, trazer um pouco dessa linguagem visual urbana para dentro da arquitetura, né, e volta para pequenas escalas, né, coisas de arquitetura um pouco mais formal mesmo, né, essa que todo mundo está mais acostumado a ver, até provocações, né, pensando já um pouco na parte de incorporar, enfim, a empresa ela tem alguns braços, né, nesse sentido, né, arquiteturas menores, provocações, né, de incorporação, enfim. Aí onde é que eu quero chegar com isso, né? Tentar, na verdade, fazer um link entre essa coisa da arte urbana e a arquitetura efêmera, tratando ela em uma determinada escala, onde eu entendo que o popular é aquele que também, olhando de um outro prisma, que serve a uma gama de pessoas, a uma quantidade, a uma massa de pessoas e, de alguma forma, influencia aquelas pessoas de algum jeito ou troca com elas, né? Então, é aí que eu tento chegar, me aproximar um pouquinho dessa arquitetura efêmera, realmente olhando por outro lado, né? E aí a gente, enfim, eu estava pensando nessa
primeiro na arquitetura mais convencional mesmo, né, o que a gente está acostumado a chamar de arquitetura popular, né, que é essa autoconstrução, essa coisa da cidade que vai se montando em cima dela mesmo, e o que é que essas intervenções, né, de arte urbana elas geram no espaço físico pré-existente, né? Então, realmente, a gente vê que a arte ela consegue mudar, de fato, a relação das pessoas, né? Isso é o que eu vejo muito observando. Ela consegue mudar muito a relação das pessoas com determinados espaços ou não espaços, às vezes, né? A gente tem exemplos aqui em Salvador, tem exemplos em São Paulo, por exemplo. Uma coisa que me veio à cabeça, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li o tema é o Beco do Batman, em São Paulo, né? É um não lugar, é um lugar de trânsito, são fundos de casas, e que, de repente, a arte urbana começa a tomar conta daquilo ali, e aquilo vira um foco, as pessoas vão para ali para se divertir, para beber à noite, vira ponto de turismo, vira ponto de troca, de encontro, né? Isso acontece aqui em Salvador, em alguns lugares também, como a Gamboa de Baixo, né? Aí a gente tem artistas como esse rapaz que está aqui do lado, é um grafiteiro chamado Cabeça, de Feira de Santana, que ele tem um projeto belíssimo no semiárido, que ele leva a arte dele, né, para aquelas casas do semiárido, olhando aquela realidade do prisma dele, de Feira de Santana, de uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, sabe? Fazendo, de repente, com que aquelas pessoas olhem a sua realidade de outro jeito e chamando a atenção também para aquilo, né? Daí a gente percebe que essa coisa da interferência da arte urbana na arquitetura popular, vernacular, ela acaba sendo até, às vezes, incorporada pela arquitetura mais formal, a que a gente faz, né, a mais certinha. E aí a gente vê coisas, por exemplo, aqui em Salvador, como um bar no Rio Vermelho, que chama Borracharia, que traz isso para dentro enquanto linguagem, que as pessoas vão para lá, se reconhecem ali e acabam criando uma relação com aquele espaço, justamente porque ele está imerso na arte urbana, né? A gente tem coisas também, aquilo ali é um restaurante, uma hamburgueria em São Paulo, né? Onde o escritório Superlimão ele incorpora aquilo, né? Aquela coisa que é o caos visual do centro de São Paulo, ele traz ali para a fachada de uma forma mais ordenada e de forma que, quando aquilo acontecer, aquela intervenção, seja do grafite, seja da pichação, aconteça ali, a arquitetura ela permanece intacta, né? Porque ela já entendeu aquela lógica urbana e essas camadas que vão sendo sobrepostas nela, eventualmente, ali, não vão descaracterizar ela. Então, ele entendeu tão bem que a pichação que pode surgir depois, né, você praticamente vai ver ela mimetizada ali no espaço, né? Daí, isso é um link só para tentar trazer essa visão um pouco mais de um outro prisma, né? A gente faz esse evento que Gil falou, que é o Afropunk, ele já contou a história toda aí, infinitamente melhor do que eu. Então, tem toda essa parte mais pragmática do evento, né, que é do gerenciamento de fluxos, de todas as atividades que vão ser desenvolvidas ali, por onde entra público, por onde sai, por onde entra artista, produção, os fluxos não podem se cruzar, alimentação, bebida sanitária, enfim. Isso é um mundo que é montado em 20 dias e depois desmontado em 3 e que tem quase 1.000 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Então, tem uma quantidade de informação enorme, né? Mas onde é que eu acho que isso toca a gente hoje, né? É justamente tentar, que eu estava tentando estabelecer, é um link entre essa coisa efêmera da arte de rua, não é, que vem ali às vezes sendo sobreposta, né? Um grafiteiro pinta, depois o outro vem, né, pinta por cima, e o outro vem, e o pichador vem e pinta. É claro que existe ali uma ética, né? A gente desconhece, mas existe, né? Outro dia a gente estava fazendo uma intervenção perto do Mercado Modelo ali, era uma tenda provisória para a reforma do Mercado Modelo, né? E aí no outro dia apareceu uma linha enorme no tapume que ia ser grafitado no dia seguinte. Apareceu uma linha enorme com os nomes assim, ó. Pô, velho, aí apareceu uma pessoa, desculpe o palavrão. Aí apareceu uma pessoa e falou: picharam picharam o muro. Não era. Era o próprio grafiteiro dizendo que aquele espaço era dele, que ele iria grafitar, né? Então, a arte de rua ela tem a sua, né, a sua ética. Então, no final, o que a gente entende é que isso gera uma perenidade de memória,
né? Essa inserção da arte de rua na arquitetura, seja ela essa arquitetura física que a gente está acostumado ou essa arquitetura efêmera, ela no final ela gera memória com aquele lugar, ela gera uma geração nova de memória, né? E as pessoas elas acabam se relacionando de formas diferentes com aquele lugar, justamente por esse link de memória que foi criado em algum momento, né? Isso foi o... Eu não vou me delongar porque eu tenho só 5 minutos ali, acabo falando demais. Isso foi o que a gente tomou como partido esse ano para tentar dialogar com as 20 mil pessoas que estavam nesse evento que a gente fez, né? A gente partiu dessa arte de rua que é a dança, né? Com diversas ramificações, né? E tentou trazer uma forma de materializar isso, né? Ou seja, uma forma disso se mimetizar com o público, com a pretensão de tentar fazer com que acontecesse isso que Gil falou. A pessoa se olha, se vê, e quem olha de lá vê algo parecido, sabe? Isso é uma briga eterna dentro da mesa de projeto, a gente tentar imaginar o que é que vai acontecer depois quando as pessoas olharem e se relacionarem com aquilo, né? E aí, daí, entre forma, a gente foi buscar também materialidade, né, que se relacionasse com o visual daquelas pessoas que estão naquele lugar, não é um visual comum, né? Eu me sinto realmente ali. Todo mundo leva um ano se montando para o evento, né? Eu vou falar assim, de camisa preta e de calça preta. Né? Então a gente conseguiu um material que é um sombrite, enfim, aí pensamos também na forma, né, de se fabricar isso, uma forma muito simples, demorou muito tempo para se raciocinar isso dentro do escritório, para que fosse simples e rápido de montar depois, né? Eram 2 peças curvas que a gente simplesmente subia as 2 1 metro e deslocava uma da outra para que a gente usasse o mínimo possível de material e ocupasse o máximo possível da visão de quem está lá embaixo, né? Daí a gente tem, isso é só um recorte do material, né? E aí isso passa a virar coisa, a virar objeto, né? A gente entendeu que o que une todos esses movimentos são as pessoas, são os corpos, não só os corpos enquanto pessoas paradas, mas também os corpos em movimento, a aglomeração de pessoas, as vozes populares, esse conjunto de pessoas. E a gente, através disso, a gente partiu para entender como a gente conseguiria trazer isso enquanto conceito de palco. Então a gente foi em busca de danças. Chegamos mais ou menos a isso aí. Tentamos traduzir o movimento do corpo em curvas e trazer essas curvas não só como curvas aleatórias, mas a gente queria trazer também um palco em movimento. A gente queria que em qualquer ângulo que você tivesse um palco diferente. A ideia era que o palco fosse vivo, como o Afropunk é vivo. Essa é Lari representando todas as mãos que mexeram nisso aí. Então, a gente acaba chegando nesse tipo de resultado, né, que a ideia final é um monstro, né? É uma instalação de 120 metros de largura que vai sendo montada, né, sobreposta com camadas, aí a gente entra com camada de luz, camada de som, enfim. Né? E aí a ideia era justamente essa, era que a gente conseguisse olhar para o público e olhar para a instalação, ou olhar para aquele objeto que está ali e conseguisse fazer algum tipo de relação, né, que as pessoas se vissem naquele lugar. Aqui tem só algumas imagens de... Enfim, isso em foto é completamente diferente do que vira lá. É um organismo vivo mesmo, né? Essa luz, ela responde às pessoas, ela responde ao som, né? Existe toda uma parte de tecnologia aí na história. Aqui é só um pouquinho para mostrar outras edições, né, que a gente fez. Então, o desafio é sempre esse aqui, ó. É a gente colocar pessoas de verdade, não é? E entender que aquela arte ali que elas desenvolvem, seja no look, seja na dança, né? Nas diversas expressões de arte que a gente tem ali dentro daquelas 20 mil pessoas que estão no evento, elas, de alguma forma, se relacionem com isso. E aí vem camada, como arte urbana, né? Camada sobre camada, ano após ano.
É isso aí, eu falei demais já. Milena está querendo me matar. Desculpe. Oi, oi. Boa tarde a todas, todos, todes. Queria agradecer o convite. Para mim, é uma oportunidade diferente de estar aqui, falando de produção cultural, nesse contexto de arquitetura e urbanismo. Embora, dentro da minha trajetória, eu já tenha, o tempo todo, né, estou próxima de arquitetos, de cenografia. Eu tive uma experiência também, em 2019, com um projeto chamado Instrumentos, que a gente fez a requalificação do Coati, lá na Ladeira da Misericórdia. Então, assim, a gente acaba se envolvendo muito nessa área, mas debatendo um pouco nesse ambiente. Então, é interessante para mim estar aqui. Eu vim falar do Festival Salvador Mapping, é um festival que eu sou uma das idealizadoras. Eu faço a parte de direção artística, curadoria, programação e comunicação. Cadê o negocinho? Espera aí. Eu também vou usar aqui um suporte visual. Um dos grandes desafios da gente é falar o que é esse festival. Muita gente não conhece o mapping. Então, eu trouxe uma apresentaçãozinha falando o que é o mapping. Eu acho que aqui talvez as pessoas já conheçam mais, mas é uma técnica que une artes visuais, tecnologia e música para criar a partir de superfícies não planas, né? Então a gente trabalha com formatos diferentes, com elementos arquitetônicos, e esses elementos eles são usados para a criação artística. Então a janela ela vai ser usada, um elemento, um detalhe da arquitetura, ela também vai ser usada na criação do artista. Então essa é a diferenciação de uma projeção normal, né, e para uma projeção mapeada. Tem esse videozinho, eu vou até passar o vídeo, porque acho que vocês podem conhecer. Para quem não conhece o festival, já vai poder conhecer um pouquinho. O Danilo, por favor. Physical architectural elements with informal layers. Perdão, gente. Então, esse vídeo está desatualizado. Em outubro, a gente fez a 4ª edição. Essa foi até a 3ª edição, aquele vídeo. Hoje em dia, a gente é considerado um dos maiores festivais do Brasil. O Gil já participou com a obra dele, que eu lembro, justamente na virtual, não foi? Na edição, eu lembro. Então. E qual é o diferencial do Salvador Mapping para outros festivais? Não que outros não façam, mas, enfim, a gente traz Salvador, a cidade, enquanto protagonista. Então, a gente faz, a cada edição, a gente escolhe, tem um desafio de escolher uma edificação diferente, uma praça pública diferente. Muitos festivais e mostras, elas acabam ficando no mesmo lugar e trazendo novos artistas, né, renovando de outras formas, justamente com a ocupação diferente. A gente se coloca esse alto desafio de, a cada edição, ir para um lugar diferente e trazer novas relações com aquele território, com aquela região. Isso é bem complicado, mas, enfim, é o que a gente tenta fazer para se relacionar com a cidade de uma forma um pouco mais ampla. Aqui eu fiz uma brincadeira, que foi uma brincadeira que a gente fez no começo desse ano, para as pessoas tentarem descobrir onde estaríamos, né, no próximo ano. E aí fala um pouco sobre a escolha do local. A escolha do local tem a ver não só com descentralizar,
tem questões técnicas envolvidas, né? A gente precisa ter uma visualização boa, não pode ter um monte de árvore, tem que ter um distanciamento específico para a projeção, a arquitetura, o prédio, naturalmente, a dimensão dele, os elementos arquitetônicos, os aspectos arquitetônicos também são levados em consideração. Mas uma outra questão que a gente leva muito em consideração é a praça pública. Como é que a gente pode utilizar aquela praça e ocupá-la? Isso foi um processo que a gente foi fazendo e amadurecendo ao longo do tempo. Aqui tem os números, enfim, não importa. Na primeira edição foi no Palácio Rio Branco, na Praça Municipal. Na época, a gente tinha pouquíssimo recurso e a gente não teve a oportunidade de fazer a ocupação da praça. Então, colocamos alguns pallets, né, ilhas de pallets para as pessoas sentarem, food trucks, mas a gente não teve essa oportunidade de poder construir uma cenografia. E aí ficou muito evidente uma questão que todos os festivais trabalham, né, a ambientação, como estava mostrando no Afropunk, mas um festival gratuito, que a gente não tem limitação, né, para as pessoas entrarem, em praça pública, e sendo um festival de mapping, que a gente precisa desligar tudo no entorno, a gente tem uma questão de segurança pública, então a gente entendeu, né, a partir dessa primeira, a gente consolidou esse pensamento da importância da cenografia, da iluminação cênica dentro do festival, né? Então foi algo que a gente foi trabalhando. Na segunda edição, em 2018, já com mais recursos, quando a gente conseguiu explicar o que era o mapping, foi difícil, depois da primeira edição isso facilitou, né? A gente foi para o Fórum Rui Barbosa, na Praça do Campo da Pólvora, e a escolha desse local tem, claro, a ver com um prédio de grande dimensão, que foi uma grande tela, mas também tinha muito a ver com a própria praça, que permitia mobilidade urbana, tem, né, uma estação de metrô lá, então a gente fez ações de divulgação nas estações de metrô, em Pirajá, a gente foi tentando trazer e usar isso a nosso favor, e conseguimos fazer uma ocupação já da praça, com iluminação cênica, com cenografia luminosa, também que a gente usa LED, as geodésicas, espaço para criança, a feira. E fizemos também uma ação específica, já em projeção com árvore, no Dique do Tororó. Essa foi uma ação antes do festival, descentralizando e ocupando a cidade de outras formas também. Em 2021, fizemos a edição virtual, porque devido à pandemia, e aí, de novo, fica evidenciado o quanto o festival ele é para artistas, né, envolve os artistas, muitos artistas participaram, inclusive, eu acho, por estar, no momento, todo mundo ali grudado no computador, muita gente participou, mas sem o público, porque foi gravado, né, a gente inclusive, escolheu a APEB, o Arquivo Público, justamente por ser um prédio que é fechado, então a gente conseguia garantir que não ia ter aglomeração de transeuntes. Então, a gente quis fazer essa gravação escondido mesmo, né, entre aspas, para, enfim, não causar nenhum problema, mas sem gente é muito estranho fazer o festival. E espero não repetir esse formato. Vou passar aqui. Ai, passa aqui. Pronto. E, finalmente, depois de 2 anos de limbo, a gente conseguiu voltar às ruas esse ano na Igreja do Bonfim, e conseguimos, nesse processo de amadurecimento, fazer, finalmente, a ocupação, como a gente pensava desde o começo, né? Aqui a gente tem uma área de quase 40 mil metros quadrados, era muito grande, mas a gente fez feira, fez área brincante, área PCD. Aí eu vou passar até esse vídeo de novo, que é melhor do que eu falando, vocês vendo um pouquinho como foi essa edição, mostra um pouco como foi a interação das pessoas com o local e a cenografia, né? Como ficou essa ocupação. Tu passa, Danilo, por favor.
uma grande devota do Senhor do Bom Fim de Oxalá, fico muito emocionada de ver representado não somente as mulheres, como os povos originários e como as religiões de matriz africanas na cidade de Salvador. Bom, aí então esse festival foi... Deixa eu passar aqui até para mostrar um pouquinho. A gente fez uma cenografia luminosa, então a gente tentou explorar toda a praça com fitas de LED, fez uma ação de full dome, né, que é tipo uma geodésica, um planetáriozinho com projeção do lado de fora, do lado de dentro, interativo. A gente sempre, quando não tem bicicletário na praça, a gente faz uma parceria com a prefeitura e traz bicicletário, coleta seletiva, porque também tem esse desafio, né, de estar fazendo algo na rua e de como é que a gente consegue ser sustentável. A gente, com a projeção mapeada, consegue fazer um grande impacto visual sem causar danos para o patrimônio, mas a circulação de pessoas, o resto tudo de equipe, causam danos, né, causam impactos. Então, a gente está sempre pensando como que a gente pode reduzir esses impactos, falando de rua. Tem uma ação que eu acho interessante trazer. A gente tem oficinas, tem outras atividades, mas essa aqui eu acho que, especialmente para esse contexto, é interessante, que é, desde a primeira edição, a gente faz os rolés, que são passeios guiados no entorno do local que a gente está ocupando. Isso é um processo também educativo e de apropriação, pelos nossos próprios pés, daquele local que a gente escolheu ocupar. Além disso, a gente também traz, com historiadores, consultores historiadores, iconografia, alguns itens de memória daquele local, para poder inspirar os artistas. E, para a população, para o público do festival, a gente oferece os rolés gratuitos, e que tem vários temas. Já teve tema urbanístico, já teve rolé literário, com perspectiva negra, com guia negro. Agora a gente teve com o Matheus Moente, que também tinha uma pegada de humor, e ele falava da história dos bairros da Cidade Baixa. E foi ótimo ter ido para a Cidade Baixa, inclusive, porque a gente acaba se concentrando muito no centro histórico, por conta das edificações. E aí, esse ano, a gente conseguiu dar uma esticada na cidade e atingir um público maravilhoso, assim, muito local, e que é o nosso objetivo, né? Estar sempre ocupando e trazendo, dinamizando aquele espaço para a comunidade do entorno. A gente escolhe espaços que, muitas vezes, como todos esses que eu citei, durante o dia tem muito movimento, muito fluxo de pessoas, mas durante a noite é muito esvaziado. Então, a gente quer trazer uma nova experiência para as pessoas, de olharem para aquele lugar de uma forma diferente e poderem viver um pouquinho diferente. Então, é isso. Finalizei. Sigam a gente. É um festival independente, então precisa de apoio. Oi. Bom, vou sentar com vocês, então, um pouquinho. Eu não sei quanto tempo que a gente tem mais. Tem mais uma horinha ou um pouco menos que isso? Só para poder me organizar aqui. Mais uma horinha, ótimo. 20 minutos para debate. Eita. Os debates é que era para ser o tempo, né? Para a gente... Bom, primeiro queria agradecer a todos vocês, porque eu acho que é importante o CAL fomentar essa interface também de outros saberes na lógica da arquitetura e do urbanismo, né? A arquitetura é um lugar, né? Eu sempre acho que a arquitetura é um lugar ampliado, um campo ampliado, né? de possibilidades de interface com as artes, né? Com a sociologia, com a geografia, enfim, com os saberes tecnológicos. Eu acho que é uma discussão que perpassa para essa possibilidade de expandir. Eu sempre lembro muito de Lina, né? Lina Bobardi, porque ela fazia um trabalho junto com o cinema, mas também pensava a cenografia, né? Trabalhou com teatro, trabalhou com Martim Gonçalves, né? Trabalhou com Glauber Rocha, então, assim, e trabalhou na cidade, né? Dentro de uma perspectiva social de transformação, enfim, ideológica. Então, acho que a arquitetura ela precisa ser pensada do ponto de vista ampliado, e a cultura arquitetônica precisa estar na cidade, precisa estar nos territórios, né? As universidades elas têm aberto um pouco mais de espaço
para que os territórios se insiram, né, dentro dos espaços de produção de arquitetura, nas faculdades, né, nos locais de ensino. Eu acho que a gente tem ampliado um pouco mais, né? A arquitetura, geralmente, como você estava colocando, Bamidelli, é um lugar ainda muito elitizado, né? A gente ainda tem uma relação com a arquitetura ainda do ponto de vista muito eurocêntrico, hegemônico, mas eu acho que a gente está discutindo isso e desconstruindo isso ao longo de uma temporalidade, né? Então, hoje, os territórios ocupam os bancos da universidade e trazem novas epistemologias, e trazem novas formas de ver e de viver o mundo, que estão aí, não são novas formas, mas elas estão, pelo menos, institucionalizadas de outra maneira, né? Então, acho que é importante o CAL fomentar essa discussão. Fico muito feliz pela essa abertura que o CAL deu, né, para nós, como coletivos de conselheiros, trazermos também esses outros atravessamentos, né? Então, queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu não vou ampliar muito a minha fala, mas eu acho que tem palavras-chave que aparecem aí, né? A arquitetura como lugar ampliado, né? A possibilidade de trabalhar produções efêmeras, né? Produções mais nômades e menos sedentárias. Eu trabalhei com o professor Pasqualino, por exemplo, no projeto do Palco Móvel do Pelourinho, né, que é um trabalho paradigmático. Fiz parte também de um coletivo chamado Sonomum, não sei se já ouviram falar, é um grupo de cultura eletrônica, onde a gente trabalhava essas interfaces todas, né, de produção artística, musical, e tinha toda essa produção também de videomapping, enfim, de decoradores, enfim, de artistas, né, que estavam pensando o espaço, né, dessa produção, onde o corpo é esse lugar, né, Gil? Gil traz essa questão do corpo, a corporeidade, né? As lógicas do corpo. A gente está na cidade, a gente está com o corpo na cidade, transitando pela cidade, lidando com todos esses aspectos, lidando com as pessoas, lidando com essa cultura, lidando com essa ampliação, essa potência, né, que Bamidelli traz, né, de pensar essas outras possibilidades acessíveis, contraculturais, contracoloniais, né, que eu acho que o bispo estava falando sobre isso, né, antes de falecer, Nego Bispo, né, a gente possibilitar essa outra forma de ver o mundo, né? A gente, claro, é muito mediado pela imagem, né? A gente vê aqui nas apresentações, a imagem ela ainda é uma mediação muito forte, talvez como provocação para vocês que estão trabalhando nessa interface da imagem, enquanto também ela é espetacularizada, e até que ponto essa espetacularizada é capturada pela mídia, capturada pelo capitalismo hegemônico, mas como é que, dentro do capitalismo também, a gente consegue romper e trazer esses outros territórios na relação com o lugar de uma arquitetura que é pop, e aí tem todas as contradições que não dá, numa pequena mesa de 20 minutos, fazer esse debate, né? Mas eu acho que assim, o Wagner traz essa diversidade, né? E que me é muito cara, né, discutir essas relações da arquitetura dentro dessas outras tribos, né, desses novos modos de vida, e a arte como esse lugar de atravessamento, né, todas as artes, né. Então, eu acho que esse território mimético que você traz da temporalidade, da memória, da filosofia, é algo que a gente precisa discutir, né, incorporar, refletir sobre isso, mas, ao mesmo tempo, que isso seja acessível, que isso esteja para todo mundo, né, que a gente possa chegar nos territórios, e a gente poder produzir de uma forma mais ampliada, lembrando a fala da nossa vice-presidente, Denise, aqui, a arquitetura tem que ser feita para todos e todas, a gente tem que romper esse lugar da arquitetura como esse lugar, né, que ainda é muito elitista, né, enfim. E, Lívia, fiquei muito feliz com sua aproximação, lembrei muito do Cristo, da Jane Clor, né, das possibilidades de estar na cidade também, intervindo no nosso patrimônio, mas acho que você trouxe uma coisa interessante, porque a imagem ela também ela possibilita uma interferência que ela ainda está num abstrato, né? Ela é concreta porque é real, mas, ao mesmo tempo, são outras formas de trazer a imagem como esse lugar de produção que ela também escapa, mas, ao mesmo tempo, né, nos afeta, né? E a gente vive nesse lugar dessa velocidade, desse território contemporâneo, enfim, em que a gente é muito mediado pelas redes sociais, pelas imagens e tudo mais. E de que maneira isso pode ser pedagógico? Acho que todas as falas de vocês trazem a pedagogia, a educação. Fiquei feliz de ver, né, Lari apresentando, foi minha orientanda, fez um trabalho lindíssimo, né, de TFG. Então, essa coisa da educação, né, de levar a educação, de fazer isso como um processo pedagógico, de aproveitar essa visibilidade para colocar na roda um debate contemporâneo sobre
sobre de que maneira nós podemos estar no mundo de uma maneira mais conectada, né? Então, é corpo, ao mesmo tempo, espetacularização, as contradições, processo educativo, e a cidade aparece de forma muito intensa, né? Então, estar na cidade também é fundamental. Então, eu queria fazer essa provocação para vocês, não um pouco, né? Vocês falarem um pouco mais sobre o trabalho de vocês nessa perspectiva, né? Dos territórios populares, porque tudo isso é pop, de certa forma é arte pop, né? Com todas as contradições que a gente possa ter, mas que está provocando. E queria abrir também para o público, né? Assim, eu acho que a gente pode fazer falas de três blocos, 2 blocos de três perguntas. Aí vocês se inscrevam aí, a gente dá a fala para vocês e vocês respondem, né? Pode ser assim que a gente faz um bate-bola, tá? Mas agradecer imensamente e agradecer ao CAL também, né? Eu acho que o CAL está dando um espaço, e o espaço é feito pelos conselheiros e conselheiras também, e parabenizar a equipe também que está aí por trás, né? Acreditando nessa nossa possibilidade de conversar. Então, abro aqui para o público. Quem quer fazer uma pergunta? Venha, Paulo. Boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Paulo Pellegrino. Atualmente eu estou como presidente do Sindicato dos Arquitetos. Sou arquiteto urbanista, obviamente, né? E trabalho na Prefeitura de Salvador. E durante muitos anos trabalhei na parte do licenciamento de habitação de interesse social. A pergunta é para você. Você fala umas coisas que eu passei muito por isso, né? Inclusive, bem-vindo ao clube, do Seu Verde Limão lá, porque eu já passei por isso também, entendeu? E realmente a arquitetura que se faz para a assistência técnica, para que se faz para a população de baixa renda, ela é muito orgânica, ela não é uma coisa que você faz e acontece. Ela acontece, como você falou, prolongadamente, né? A gente fez um projeto que a gente chegou lá 2 meses depois, não tinha nada que a gente fez. E também foi falha nossa, porque a gente não acompanhou. Porque a falha da gente é não acompanhar, né? Agora, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é a questão dos operários, das pessoas que executam a obra. Essas pessoas, elas têm muito mais confiabilidade do que a gente, né? Será que não está na hora de a gente tentar se aliar a essas pessoas? Baixar um pouquinho a bola? Porque nós arquitetos somos muito assim, vaidosos, né? Diz que assim, na época, não é só tempo não, viu? Mas na minha época de faculdade, ninguém emprestava apenas 0,1. Porque se emprestar apenas 0,1, é a briga, entendeu? É a mesma coisa do nosso projeto. Ninguém quer que se meta no nosso projeto. Mas eu acho que está na hora de a gente pensar um pouco e trabalhar em equipe com esse pessoal. Bom? Muito bem. Marcelo. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Marcelo Ferreira, também arquiteto, também conselheiro. E, bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, a todos os participantes da mesa e do lado de cá. Assim, algumas coisas me chamam a atenção, assim, estão me chamando a atenção desde ontem, e que me traz uma certeza de que, na verdade, o que está faltando é diálogo. Assim, parece que os envolvidos na produção da arquitetura estão se afastando demais. E isso vai criando algumas impressões que, para mim, são impressões. Ainda ontem, na mesa do pessoal da CTH, depois eu brinquei com ele, falei, olha, eu só discordei em um pontinho, mas vou falar aqui de uma forma muito discreta, porque vocês têm toda a bagagem aí para discordar da minha discordância. Mas, em um determinado momento, eles falaram sobre a produção da arquitetura, de como a produção da arquitetura estava ficando... as pessoas estavam, né, os envolvidos, os arquitetos, estavam cada vez mais afastados uns dos outros nesse processo produtivo, que estava virando uma cadeia produtiva. Então, tem a pessoa que só faz o estudo, tem a pessoa que só faz o projeto, tem a pessoa que só faz o... E colocou esse ponto. Eu entendi bem o que eles queriam dizer naquele momento, mas discordo, porque não é bem a realidade da grande maioria dos profissionais. Acho que a grande maioria dos profissionais, na verdade, estão indo para escanteio, cobrar o escanteio e correndo para cabecear, porque está fazendo toda a produção, assim, desde a venda mesmo, do processo de comercialização do projeto, até dar na obra também, auxiliando e tal.
E aí também aí eu acabo discordando um pouco da sua fala, nesse sentido, entendo o que você quer dizer, mas da vaidade do arquiteto, eu acho que a gente está meio que ficando lá na base da produção, assim, dos mais desvalorizados do processo, eu acho que estão os arquitetos. Eu digo isso por estar desse outro lado aqui também no Conselho, e o Conselho de Arquitetura, né, essa formação, essa gestão atual e a gestão futura, né, que já está eleita, ela tem, entre uma de suas boas características, a diversidade. Então, a gente tem, nesse meio aí, arquitetos da capital, do interior, arquitetos de interiores e de arquitetura da edificação, do paisagismo, da acústica, a gente tem um pouco de tudo. E é a fala assim, que é unânime, é essa dificuldade de valorização assim do profissional da arquitetura. E aí as meninas aqui mais cedo falavam sobre isso, e aí eu estava brincando. Eu tenho uma notícia que eu não sei se é boa ou se é ruim. Eu acho que é boa, porque assim, o que vocês estão sentindo de desvalorização, todo mundo está sentindo também. Então, é uma boa notícia para vocês e péssima para todos nós. Né? Então, a gente tem muito disso. Tem esse lado da desvalorização, a gente, né, junto com a Arco, a gente passou por um processo, assim, desenvolvendo um projeto para uma grande fintech aqui do país, e a gente sentiu essa desvalorização a ponto da gente precisar ir para São Paulo defender o nosso projeto, e ouvimos coisas de duvidar da nossa capacidade de produzir aquela arquitetura. O que é um tanto, né, é um preconceito. Imagina, a gente tem que sair daqui para ir para São Paulo defender algo que a gente está fazendo, que é corriqueiro a nós, e tem que defender isso. Não, a gente sabe o que a gente está fazendo. Por outro lado, e aí um pouco do que Bamidelli trouxe, e eu já estou me estendendo demais, mas só para finalizar, um pouco do que você trouxe, Bamidelli, a gente fez um censo, nessa gestão fez um censo, realizou um censo de arquitetura, e um dos números que a gente concluiu é de que, em torno de, agora não me lembro exatamente, mas entre 80% e 90% dos profissionais de arquitetura, eles recebem até 3 salários mínimos por mês, que não sei se é coincidência ou não, sei lá, mas coincide com aquela faixa ali da TIS, né, dos 3 salários, claro, familiar, a gente está falando aqui de negócio, mas, então, assim, é uma galera da arquitetura que não quer atender uma faixa em que ela mesma está inserida, sabe, e não se enxerga dessa forma. É isso, é um monte de boas notícias, más notícias, eu sei lá o que é isso, mas em meio a essa confusão está a gente aqui tentando auxiliar de alguma forma. Então, não é uma pergunta, são só alguns pensamentos. Quem vem agora? Marcelo, na verdade... Opa, depois eu passo. Marcelo e Paulo, na verdade, eu acho que são as duas coisas. Uma coisa não conflita com a outra, né? A nossa desvalorização não conflita com a nossa vaidade, né? Eu acho que acaba, de alguma forma, uma coisa acaba alimentando a outra, e a gente precisa sair desse círculo vicioso, né? Bom, eu queria parabenizar aos 4, porque eu achei muito interessante que o que, a princípio, poderia parecer assim, meu Deus, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Onde é que a arquitetura é efêmera? Onde é que um festival de imagens? Onde é que o trabalho com corpos tem a ver com o trabalho que Bamidelli faz na Casa de Maria, né? O que, a princípio, poderia parecer uma coisa assim, totalmente disparatada, no final das contas, tem tudo a ver, né? Tem um fio que liga tudo isso, né? Que conecta tudo isso, que traz essa coisa do pertencimento mesmo, da pessoa se ver, né? Naquela comunidade, da pessoa se ver com uma imagem projetada na Igreja do Bonfim. Maravilhoso, viu, Lívia? Achei muito interessante, viu? Parabéns. A minha pergunta vai para a Bamidelli, porque você tem uma fala muito interessante, e uma coisa me chamou muito a atenção, que você fala assim, as minhas clientes, né, você sempre fala no feminino, né? Eu queria saber como é esse trabalho em relação às famílias das suas clientes, né? Como é que essas famílias recebem isso, como é que elas contribuem com essa relação arquiteta e cliente. Como eu não fiz pergunta, eu acho que pode
dê a terceira pergunta. Pode ser? Essa plenária... Não sei, eu estou Se a sugerindo plenária só... pode ser, gente? Então, pronto, vamos Não, abrir. desculpa, eu tô Não, sugerindo. pode ser. A gente, tudo aqui é coletivizado, vamos decidir junto. Pronto, então a gente faz uma rodada aqui, depois a gente abre mais um pouquinho, a gente ultrapassa um pouquinho o tempinho, a gente não tem... Vamos subverter aqui. Me disseram que, ó... Pronto, vamos lá. Para começar, eu queria dizer que eu compartilho muito da visão de Paulo, né, no sentido de que a gente tem também essa dificuldade, né, trabalhar com a prefeitura dentro de território é uma dualidade, né, inclusive é uma questão que sempre é me colocada, então, mas a gente não tem regularização, e aí faz o quê? Não atende? Então, tem essa questão também muito forte na nossa cidade, mas a maioria das casas da nossa cidade não são. Então, a gente tem essa dualidade. E, sobre essa questão da vaidade, eu acho que eu compartilho muito da visão de Denise, no sentido de que a gente é desvalorizado, sim, né? Existe essa desvalorização, mas existe também ainda muito essa vaidade. Eu acho que falta, e aí eu me coloco dentro dessa roda toda, porque a gente, enquanto classe profissional, a gente, às vezes, acha que não dá, né? Que a gente é colocado muito como o centro das atenções, né? Como a pessoa que vai chegar lá e vai resolver as coisas. E é um trabalho coletivo, dentro de, enfim, de várias coisas, né? Vários profissionais, várias disciplinas, várias habilidades diferentes para poder gerar, né, essa produção de cidade. Sobre a questão das mulheres, né, das minhas clientes. Eu não cheguei a falar, mas a Casa de Maria é um negócio de impacto social e a gente atende exclusivamente quando existe uma mulher como beneficiária. Então, a gente só atende se existir uma mulher que vai se beneficiar daquele projeto. Então, a gente atende família, casais, mulheres, grupo de mulheres únicas, mas sempre precisa existir uma mulher. Porque dentro da criação, da estruturação desse negócio, eu percebi que o déficit habitacional qualitativo, que é o que a gente busca incidir, ele é feminino, né? A gente tem aí 59% das moradias precárias são chefiadas por mulheres no Brasil. Então, a gente tem aí como missão mesmo, esse foco de atender casas onde mulheres estão habitando e utilizam. Por isso que a gente sempre fala no feminino. Mas, geralmente, essas mulheres nunca estão sozinhas, estão acompanhadas, são chefes de família, em grande maioria, mães solo, mas, às vezes, tem uma família toda por trás, então tem a matriarca, os filhos, os netos, todos vivendo no mesmo local, ou próximos, né, casas uma em cima da outra. E a relação é justamente... Uma característica muito forte é que, eu acho que isso, em qualquer classe social, a gente sente muito que as mulheres chegam, né, como principais buscadoras desse projeto de arquitetura, mas o que eu sinto na minha atuação é que os homens eles chegam muito assim desconfiados no início, mas eles conseguem se envolver com todo o processo durante, né? Então isso é muito interessante de observar. Mas é sobre isso, é por isso que eu sempre falo no feminino, porque de fato eu sempre atendo mais mulheres do que homens, né? Mulheres ou famílias. Acho que era isso. Respondi. Eu queria me falar um pouquinho sobre o que você estava falando. Você estava falando, eu estava me coçando aqui, porque estava lembrando de muita coisa, sabe? Eu comungo um pouco da fala também de Marcelo, porque eu acho que eu não sabia desse dado que Marcelo apresentou, né? Mas realmente existe uma questão também social na história, né? Não é só uma questão financeira, né, econômica. Existe uma questão social do lugar que o arquiteto ocupa hoje na sociedade, que isso é introjetado pelo próprio arquiteto e, em algum momento, isso não o deixa penetrar determinados lugares, né, que ele precisaria estar, como o lugar que Bamidelli faz muito bem, né? Aí eu lembrei de uma coisa, quando a gente fazia, lá atrás, eu acho que há 7, 8 anos atrás, mais ou menos, fazia isso, arquitetura de interesse social.
E uma coisa, eu sou membro fundador do Instituto Taba, né? É um instituto que nasce do Núcleo Taba, que é um núcleo de pesquisa e extensão da UNEB. Então, lá a gente fazia tanto habitação quanto centros comunitários. E tinha uma coisa na metodologia de trabalho do Instituto Taba, né, subsidiado pelo poder público, né, eu acho que muitas dessas iniciativas que tratam de arquitetura voltada, né, para habitação de interesse social ou arquiteturas que tenham algum interesse social, elas necessariamente, né, a grande maioria, são subsidiadas pelo poder público. Então, eu acho que uma primeira coisa é que a gente precisa encontrar um caminho, né, que não seja necessariamente somente esse. Mas uma coisa que eu lembro da metodologia de trabalho do Instituto Taba era que o arquiteto ele era só um percentual da história toda. A equipe tinha psicólogos, assistente social, engenheiros, arquitetos também, e uma gama de profissionais enorme. Então, meio que eu me sentia, na época, eu acho que ela tira um pouco o arquiteto do pedestal da gente, sabe? Então, a gente via que a edificação ela era fruto de um processo inteiro, ela não era o foco. O lugar onde a pessoa ia morar, e o centro comunitário, etc. E tal, ele não era o foco do processo. O foco era a pessoa, né? A edificação, o resultado daquilo ali, era só um percentualzinho, né? A pessoa ia viver dentro de um objeto e tinha um técnico lá que entendia do objeto, junto com outros técnicos que entendiam das pessoas. Né? Eu acho que também sinto muito falta disso, sabe, da gente, arquitetos, estarmos muito envoltos de pessoas que entendem de pessoas, para que esses edifícios que a gente materializa ali, de alguma forma, sirvam para elas e despertem um sentimento de pertencimento, que é o mais importante, né? As dinâmicas de elaboração desses projetos eram sempre muito participativas, né? E a principal razão disso era que chegava no final do processo e a pessoa se reconhecia naquilo ali que foi feito. Né? A construção era feita com as pessoas, então, se tinha um processo que ia até o final, se qualificava as pessoas daquela determinada comunidade e parte dessas pessoas construía as edificações. Então, o sentimento de pertencimento que essa pessoa que conviveu no processo todo, a cliente de Bamidelli ali, que ela convive no processo inteiro junto com ela, é um sentimento de pertencimento. Aquela pessoa que recebe isso de paraquedas e cai no colo dela, tem outro sentimento. Você não cuida do edificado, você não cuida do objeto, sabe? Porque esse objeto foi presenteado para você de alguma forma. Ele caiu do nada. Enfim, é só uma lembrança que eu tive aqui para tentar complementar. Não? Você quer falar alguma coisa, Lívia? Falar só uma coisa a partir do sentimento de pertencimento que você falou, né, da experiência que a gente teve agora no Bonfim, em que as pessoas elas não participam do processo, né, o público em si ele não participa, é um grupo pequeno, né, mais pequeno em comparação ao Afropunk é pequeno, de produtores ali, mas existe uma identificação quando você transforma aquela edificação que você está tão acostumado. Então, a gente teve muitos relatos de pessoas que moravam ali ou que eram devotos do Bonfim, então tem uma relação muito forte com aquele edifício, né? E aí vê esse edifício se transformando e caindo, explodindo, cores, né? Enfim, ele de fato se transforma. É um processo de eu detesto essa palavra de espetáculo, né? De repente, é um impacto, aquilo ali não vai existir mais, é efêmero e tal, mas transforma em memória, transforma em experiência, e isso pode, né, mudar um pouco a relação da pessoa com aquele espaço também. Então, aquilo que é sempre está vindo daquele jeito, não sei se a gente vai voltar para a igreja ou se vão fazer, porque tiveram alguns problemas, nem todo mundo gostou, né, da igreja, mas eu acho que assim tem uma experiência única ali do espetáculo que tem um impacto dentro da pessoa e passa, né, pelas experiências dela com aquele local também, assim, de mudar, de tirar inovar, né, tirar do usual, assim, e isso também gera um sentimento bem interessante, assim. A gente teve muitos relatos
que eu acho que tem um pouco a ver com isso, com o sentimento de pertencimento no final também, porque as pessoas se sentem pertencentes daquele local, e aí, quando elas veem aquele local modificado, elas ficam felizes em ver. Então, assim, eu acho que o processo de construção e desconstrução ali da fachada no território de cada um também traz uma nova memória, uma nova lembrança daquele lugar, que é bem transformador, assim, do ponto de vista de como se você se coloca e pensa a sua cidade e o seu local. Enfim, é só falando um pouquinho do que você... Assim, também participar do debate, né? Eu acho que, porque a gente está falando, antes de passar a palavra, mas quando a gente fala de arte, né, a gente está falando de um bloco de sensações. São perceptos afetos, né? Perceptos, porque a gente cria percepções. Então, a arquitetura é arte, né? Então, ela tem esse poder mesmo de fazer essa... Né? Embora nós precisamos ter consciência de classe, que nós somos operários, né, Marcelo? Você já deu um relato aí, Paulo, nós somos operários, a gente precisa ter consciência de classe. E aí, a usina ontem deu uma lição, né, de como os processos participativos podem ser uma possibilidade de um trabalho coletivo que a gente vai acionando, né, dentro de uma lógica outra, enfim, né? Mas é um desafio tremendo, assim. Agora, nós, arquitetos, ainda somos tradutores, né? Eu acho que a gente tem essa questão de traduzir. Se a gente puder usar mais essa tradução dentro da convergência multitransdisciplinar, né, de vários saberes, eu acho que a gente consegue dar um gancho, né? E a questão da formação, né? A gente está dentro da universidade, eu que sou professora universitária também, a gente está muito preocupada com a questão de formação, né? Formar assessores populares, formar arquitetos e arquitetas mais sensíveis a essas questões, né, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais humana, mais sensível. Acho que a gente precisa dar esse... Mas, enfim, era só para contribuir. Mas acho que Gil ia falar alguma coisa. Chegou? Aí, chegou aqui já. Só para complementar o que Lívia falou sobre o Salvador Mapping lá no Bonfim, sobre a comunidade. Acho que não existe memória sem a valorização da história, né? Eu faço o roteiro e a concepção, a direção artística do projeto Afro Fashion Day, que já é já está na 9ª edição, mas eu faço o projeto já as últimas 3 edições eu participei como diretor, o processo criativo, roteiro e tudo. E as três últimas edições foram no Terreiro de Jesus, né? E assim, é um trabalho também onde o corpo está ali levando representando os estilistas, é uma nova geração de modelos que vêm das comunidades, né? O processo seletivo a gente faz sempre nas comunidades e leva todo mundo para o centro histórico, né? E traz essa valorização da cultura, dos artistas locais, da história. Cada ano tem um tema que a gente traz, aborda um tema em homenagem. Esse ano foi Mãe África, mas já foi a capoeira, já foi também aos blocos afro. E a gente faz essa volta para recontar a história, reapresentar a história diante de uma nova geração. Eu acho que é muito nesse sentido também da intervenção que você faz ali, da construção e desconstrução da Igreja do Bonfim. Eu via, enfim, tive lá nos 2 dias, vi a forma como foi recontada as estampas dos blocos afro, né? Enfim, do Ilhaê, de 1974, você vê o Ilhaê sendo projetado daquela forma na Igreja do Bonfim, naquele espaço, assim, enfim, historicamente ali para as pessoas da Cidade Baixa, que é um lugar que muitas vezes é até esquecido por ser na Cidade Baixa, né? Descentralizar tudo no centro histórico, sempre na parte que é considerada mais antiga, mas tudo aqui é antigo, né? Não tem nada de tão novo, tão inédito assim. É isso, foi só para complementar também a sua fala, nessa questão de valorização mesmo da memória. Que aula, né, gente? Bora. Você se apresente. Boa tarde, gente. Eu me chamo Priscila, sou estudante de arquitetura e urbanismo. E eu queria saber sobre a arte de rua, porque a arte de rua ela ressignifica os espaços, mas, querendo ou não,
Isso chama uma atenção. E com as redes sociais, muitos espaços se tornam instagramáveis. E isso atrai pessoas de vários lugares que, em algum momento, perturbam as pessoas que já estão lá, a comunidade pré-existente, e também podem chegar ao ponto de acabar expulsando as pessoas da comunidade. E eu queria saber se vocês conseguem enxergar esse limite de até que ponto pode chegar a arte de rua para não se tornar, não ter esse boom, para as pessoas de fora irem e se apropriarem do espaço, se vocês conseguem enxergar, e se enxergam até onde vocês vão. Quem mais? Vamos fazer 3 perguntas também e voltar para a mesa. Ninguém tem mais perguntas? Então, vou passar para a mesa de volta. Ah, não, tem ali. Pronto. Não? Ah, achei. Tá, então volta para a mesa. Tá. Alguém? Estela. Só voltando de novo, né, para a questão da arquitetura popular, lá onde eu dou aula, lá na Unime, eu também coordeno o escritório modelo, né? E sobre essa questão da nossa desvalorização, né? 90% dos casos que chegam lá para o escritório modelo é para regularização do imóvel, né? Denúncia dos vizinhos, né? E um ou outro que chega e entende a importância de um projeto, né? Mas teve uma que eu achei muito interessante, que uma senhora, que ela nos procurou porque ela queria construir, e acredito que, em função das experiências dela não muito positivas, ela dizia o seguinte: eu quero um projeto para o pedreiro seguir a minha ideia. Porque o que acontecia? Ela, né, vinha nesse processo de fazer, do retrabalho, de não gostar, dos espaços ficarem pequenos, de ir pela situação. Então, talvez chegue também esse tipo de clientela para você. Então, né, eu queria conversar um pouquinho sobre isso também. Priscila perguntou sobre arte de rua, essa lógica do Instagram, e Estela sobre a questão, né, da clientela. Como é que vocês querem responder? Pode ser todo mundo também, vocês 4 podem falar também, sem nenhum problema. São provocações, né? Sim, sim. Falando um pouco, né, sobre essa questão da arte, eu queria complementar, na verdade, porque durante as falas do pessoal eu super identifiquei também essa questão da arte junto com a arquitetura, né? Quando a gente fala sobre construção, quando a gente fala sobre casas, quando a gente fala sobre edifícios dentro de uma cidade, a gente também está falando sobre arte, né? E trazer como que isso impacta, né? Como que isso influencia aquelas pessoas que estão ali em volta. E quando a gente olha para os bairros periféricos, a gente vê muito dessa arte sendo colocada pelos próprios grafiteiros, pichadores, como as pessoas... existe uma diferença, obviamente, mas a própria arte, a própria forma de se colocar é uma forma da população se apropriar daquele espaço, né? De como que um espaço que a gente pega degradado e ele é requalificado dentro daquela comunidade, pelas pessoas da própria comunidade, como que ele tem um sentimento de pertencimento, né, que foi uma palavra que apareceu bastante aqui na mesa, e tem também um sentimento de vou cuidar, é meu, né, eu faço parte disso. Então, faz muito sentido, né? E quando a gente traz para falando mais sobre arquitetura popular, sobre arquitetura social, a gente traz também dessas pessoas que produzem as próprias casas, como que elas se sentem pertencentes àquele lugar, né? Como que elas se sentem
parte daquele espaço, né? E esse é um dos motivos também pelo qual elas não querem sair, né? A gente vê que não é por questão de apenas de dinheiro, né? Eu vejo aluguéis em bairros periféricos que são mais caros do que em outros bairros, né? E por que as pessoas continuam morando lá? Né? Porque elas se sentem parte daquele espaço de alguma maneira. E quando Estela fala sobre a questão da como que as pessoas elas recebem, né, essa questão do projeto em si, tem isso também, né, de ter o projeto, de ter o planejamento para que eu faça do meu jeito. Porque, como eu falei, os pedreiros estão lá há muitos anos, desde sempre. Né? Eles estão construindo aqueles espaços. E, muitas vezes, muitas das soluções são dadas por eles e, assim, a gente não vai negar, não vai invisibilizar, não vai trazer isso como de uma forma negativa, né? Mas existem maneiras de fazer que nem sempre são as melhores. Né? E, muitas vezes, esses moradores eles são influenciados por essas práticas e, quando a gente fala sobre mulheres, chefes de família, a gente tem uma questão que a opinião do pedreiro, homem, ou de uma outra figura masculina da própria família ou conhecido, tem um valor forte, né? Pesa. E, muitas vezes, essa mulher não é ouvida. Né? Então, quando a gente traz isso dentro dessa perspectiva de fazer o projeto, principalmente dentro da Casa de Maria, que a gente faz o projeto para mulheres, a primeira coisa, a gente precisa ouvir todo mundo. Né? E todas as... Assim, a gente não vai... Como em qualquer projeto, a gente não vai conseguir colocar todas as ideias, porque não é possível, muitas vezes. Mas a gente ouve e a gente tenta adaptar da forma que dá. Mas essa é uma questão que sempre aparece também do lado de cá, do lado, né, do privado também, não só da parte pública. Eu acho que é uma questão que vem muito, mas ainda é pouco, porque as pessoas elas ainda têm essa questão do preconceito com a profissão, né, do arquiteto, de chegar no arquiteto, de ter o projeto. Então, acho que tem essa questão. Mas é isso, parece sim. Eu acho que, na pandemia, a gente valorizou muito o estar em casa. E a gente ficou vendo também muitos daqueles programas fechados tipo dos Irmãos à Obra. Né? Então, eu acho que isso também fomentou o gosto pela arquitetura das pessoas. As pessoas começaram, talvez, a perceber que, não, talvez seja possível. Né? E eu acho que isso trouxe uma visibilidade, né, para a nossa profissão. Mas ficou o gostinho. Tem uma terceira pergunta aqui. Vou dar voz aqui à plateia, porque senão, né? E aí depois a gente fecha aqui com vocês, fazendo as considerações finais. Pode ser? Beleza. Rapidinho, para a Bamidele. Sobre misoginia, você sente, na sua lida diária, né? Você trabalha diretamente com obra também, né? Na sua lida diária, você sente aquele olhar enviesado assim, a menininha querendo dar pitaco ou alguma coisa assim? Porque eu sinto, mesmo com cara de experiente, tem os olhares enviesados, né? Lá vem aquela mulher ali dar essa opinião e tal. O tempo todo, né? E, assim, tem o tempo todo. Tem a questão de ser mulher, tem a questão de ter cara de nova. Então, assim, o teste o tempo todo, sabe? Eu me sinto fazendo prova toda vez que eu chego na obra. Quando é uma obra com uma mão de obra que eu não conheço, com um pessoal que não está acostumado a trabalhar comigo, sempre tem, como é que faz tal coisa? E aí a gente tem que ficar naquela sabatina, sabe? É chato. Mas é o que acontece o tempo todo, assim, não tem nem o que discutir. Eu acho que todo mundo, acho que todas nós, né, enquanto profissionais, mulheres, nós sentimos de certa forma. O tempo todo. É bem complicado, mas acontece. A gente pode passar para as considerações finais de vocês? Fazer a última fala aí, para fechar?
Fala no microfone, Dani, para estar gravando. Pelo que eu entendi, a Priscila coloca uma preocupação entre... eu entendi assim, que a preocupação dela é que existe uma linha tênue que separa essa coisa do pertencimento do contrário disso, né? É o medo de que algumas intervenções acabem gerando uma certa, vou falar entre aspas, gentrificação, né? Acaba expulsando um pouco a pessoa daquele lugar que seria o contrário do pertencimento. Eu não sei se dá tempo ainda de se falar um pouco sobre isso nessas considerações finais. A pergunta de Priscila realmente me inquietou um pouco aqui, porque realmente existe uma linha na história, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, como a gente tem existe uma atratividade nova, por exemplo, para regiões da cidade como a Gamboa de Baixo, né? Onde as pessoas vão ali para comer lá a mariscada, o camarão. Existe na mesma mão, né? E aí eu acho que a arte de rua que vem sendo colocada aos poucos ali naquele lugar, nessa mesma via, existe um processo de romantização de uma realidade social que está ali e que não é fácil para quem está lá dentro. Então, até que ponto aquilo ali chama atenção para aquele lugar, para a gente olhar para aquele lugar de uma forma um pouco mais sensível e, de repente, ter ações para que a gente consiga colaborar para que determinadas mazelas, né, sociais sejam revertidas, né? Ou seja, essa arte que está sendo colocada ali, essa atratividade, ela contribui para isso? Eu estou fazendo uma pergunta que eu não tenho a resposta, né? E, do outro lado, se ela simplesmente romantiza, né? E as pessoas vão lá, elas sugam algo daquele lugar e, como a gente fala aqui, dão linha. Simplesmente desaparecem e aquele lugar continua com aquelas mesmas mazelas. Eu acho que é uma pergunta, eu não tenho resposta para isso, sabe? Mas, realmente, é uma linha tênue ali, né? Com coisas como gentrificação, né? Enfim, mas não tenho. Relações, por exemplo, como o Beco do Batman, lá em São Paulo, são completamente diferentes do que acontece aqui na Gamboa, né? Ele está num contexto social e urbano infinitamente diferente, né? Então, acho que as relações que acontecem ali, de certa forma, elas já aconteciam ali no bairro. As pessoas que convivem ali são pessoas muito mais parecidas com as pessoas que estão naquele contexto. Deve ter reclamação de barulho no fundo das casas, né? Do beco e tal. Mas, realmente, lugares como a Gamboa de Baixo, elas me inquietam, ao ponto de entender, será que é esse mesmo o caminho? A gente pode fazer alguma coisa para tirar essa inércia do que está acontecendo ali, né? Enfim, eu queria aproveitar já para fazer consideração final e agradecer. Fagner, só deixa eu... Como que vocês pensam a integração dessa comunidade nesses grandes projetos que sejam efêmeros, para que não aconteça essa coisa que ela está pensando aqui? Porque, de repente, a gente pode favorecer essa galera toda que está ali naquela região, de alguma forma, não sei. Complementando aqui, que você está falando, no caso da Gamboa de Baixo, do Solar do Inhão, né, na verdade, tem o Musas, que é um projeto de arte urbana, bem integrado com a comunidade, bem integrado mesmo, mas, de fato, tem, né? Tipo, tem uma maquiagem quando você bota a arte nesse lugar do instagramável, né? E também me inquietou a pergunta, porque eu fiquei pensando um pouco sobre isso, um pouco de arte, o que é arte pública, o que é arte urbana. A arte urbana, em geral, é efêmera, e acho que essa efemeridade ela atenua um pouco o problema, né? Porque, digamos, aquilo ali vai, a pichação, o grafite, ele vai saindo com o tempo, e a ideia é que saia, né? A arte urbana ela não tem um caráter permanente, assim, não é da natureza dela, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa da arte pública, uma instalação, uma intervenção, uma escultura, ela está na rua, ela já é arte pública. Como é que a gente pensa sobre isso também? Tem um artista, que vocês devem ter visto lá no Rio Vermelho, ele faz umas esculturas de material reciclável. Eu fico me perguntando, será que ele tem autorização? Como é que funciona? Porque aquilo ali ele modifica a nossa paisagem, né? E tem toda uma trama mesmo para se pensar nessa arte pública, quais são os efeitos disso,
seja de uma paisagem, seja de uma intervenção de pessoas irem ali e isso incomodar, atrapalhar uma comunidade. Na rua que eu moro, por exemplo, que é no Morro da Sereia, você ficou falando de obra, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, é um processo muito específico. Assim, as obras começam, não tem horário comercial, porque é quando o pessoal já acabou o trabalho, então começa a maquita, 9 horas da noite, e não tem... como é que funciona? Tem um churrasco, uma feijoada, é aquele dia de fazer absolutamente tudo, e daqui a 6 meses depois volta a obra para fazer o resto, porque é quando junta de novo. Então, assim, tem todos os processos. Mas houve em algum momento, eu não estava lá na época, que eles fizeram uma requalificação na rua, e Bel Borba ele fez vários mosaicos, e isso trouxe um olhar diferente para aquela rua. E foi positivo, né? Então, assim, quando ele fez o trabalho, ele fez uma alusão, por exemplo, tem um galo na casa de seu galo, que é o senhor que mora lá. Então, assim, ele foi fazendo essa alusão, e isso é totalmente diferente uma rua da outra, assim. E nesse caso foi bem positivo, assim. Então, eu acho que como é que a gente acha isso? Eu acho que é na escuta, né? Na escuta da comunidade o tempo todo, e na fiscalização também, que é a coisa que eu trouxe da intervenção daquela arte pública. Como é que ela funciona? Como é que a gente deixa ou não deixa aquilo ali estar ali? Ou, uma vez que está e está impactando, como é que a gente discute esse impacto, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o processo de escuta e participação popular mesmo, dentro de cada território, de cada comunidade, porque podem ter efeitos, né, polares, assim, totalmente de extremos. Então, é isso. Acho que, no caso do Videomap, por exemplo, a gente trabalha com arte completamente efêmera, acabou, desligou as luzes, fim, mas nem todas são assim. Então, acho que é uma discussão que a gente precisa estar bem atento, realmente, né? Porque, senão, vai entrar sempre na coisa da romantização e sem entender os impactos reais para as pessoas, os envolvimentos, né, que a gente pode trazer para a comunidade. Vou passar para a Gi. Assim, eu já pensando nas considerações finais, assim, eu sempre penso no fazer artístico como legado, né? Como legado, como educação, como instrução, como educação mesmo. A gente sofre muito na cidade de Salvador. Acho que cada cidade tem suas particularidades, mas são várias camadas assim, do que é instagramável, do que esse instagramável traz como reflexão, além da selfie, né? Porque às vezes você faz a selfie ali, pega o melhor ângulo do que é o lugar do que você quer, a melhor luz para você, mas a arte está ali. Aquela arte tem alguma mensagem para quem fez, ou para a comunidade, ou para aquele espaço, e poucas pessoas estão atentas ou, enfim, antenadas ao que realmente quer dizer aquele lugar, aquele espaço, aquela arte, naquele ambiente, certo? Eu acho que é nosso dever mesmo assim de casa, é pensar como coletivo, cada um dentro da sua área, que acaba se interligando porque estamos na mesma cidade. Assim, é o que eu digo para todo mundo, todas as minhas equipes com as quais eu trabalho, eu digo, vamos pensar coletivo. O meu trabalho como criador, como coreógrafo, como diretor artístico é horizontal. Eu não estou ali para mandar, eu estou ali para conversar, para trocar. Eu acho que é sempre, acho que é importante assim para a gente, para nós como moradores de uma cidade de difícil acesso e locomoção, de tantas necessidades, né, que temos aqui em todos os aspectos. A gente sabe, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, acho que é muito importante a gente trazer sempre esse lugar da reeducação, da reflexão, de entender o lugar do outro, da necessidade do outro, sendo instagramável ou não. Certo? É isso. Obrigado. Na verdade, eu queria só agradecer, né? Acho que já falei demais. Queria agradecer ao CAU pelo convite. Obrigada, Marcelo. Obrigada ao CAU como um todo, toda a equipe pelo convite. Sempre muito bom estar aqui e discutindo, né, com outros temas que parecem diversos, mas que têm tudo a ver com o que a gente trabalha. Então, muito bom estar aqui hoje. Muito obrigada a todo mundo pela presença. E é isso. Obrigada. Eu queria só fazer um último gancho aí com a fala de Gil e realmente enaltecer a coisa da arquitetura ser
essencialmente um fazer coletivo, sabe? Eu nunca acreditei no sentar, pegar um papel em branco, virar e aquele episódio dos Simpsons, né? Que Frank Gehry embola o papel, joga e nasce o Guggenheim, né? Realmente a arquitetura é um fazer coletivo, né? Aquela primeira foto ali no começo não é de graça, é porque realmente eu acredito nisso, acho que a gente acredita nisso na empresa e sempre tenta trocar, né? Ou seja, quanto mais pessoas olhando para a mesma coisa, menor é a quantidade de erro que aquela coisa tende a ter, né? E por último eu queria agradecer o convite, né? Agradecer o Cal, agradecer também a Marcelo, conselheiro. Foi muito bom estar aqui hoje trocando, né, esse tanto de informação, me enriquecendo muito com que a gente conseguiu trocar de bola aqui hoje. Obrigado. Então, podemos fechar? Podemos fechar, então? Bom, eu só queria dar o último recado a vocês. Ocupem o CAL. Galera nova aí, né, que estou vendo uns estudantes aqui, por favor, ocupem. Tem uma nova gestão aí que está chegando cheia de gás, né? Então, o CAL é nosso, né? Então, vamos ocupar esse espaço. Acho que é importante fazer esse processo de ocupação mesmo. Todo mundo chegar junto. O CAL é esse espaço que não é muito frequentado, eu acho, né, pelos estudantes, sobretudo, os futuros arquitetos, né? E o espaço é nosso, a gente precisa ocupar eles, né? Aproveitar, né, e fazer esse corpo a corpo. Agradeço novamente, viu, todos os trabalhos de vocês. Vida longa, sucesso aí. Estamos juntos, tá? E 19 horas teremos mais uma palestrinha aqui e daqui a pouco teremos um welcome coffee. O que é isso, Marcelo? Traduz para o português. Café de boas-vindas, pronto, no português, né? Fiquem, e aí vamos ter uma palestra maravilhosa, viu? Agora da Stephanie Ribeiro, tá? Obrigada.